Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque nessa manhã chuvosa e fria de inverno aqui em Santos, no Litoral Paulista. Você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, nosso canal no YouTube, youtube.com/BocNewsTV, também nas demais redes sociais. Se você quiser, também no nosso site, bocnews.com. E a reprise, 5 horas da tarde, na TV Com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da Vila Coelho, mesmo horário, na Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. E Santos, assim como toda a região, a gente tem aí centenas, milhares de pessoas com algum tipo de deficiência. Esse assunto merece um olhar muito especial, porque além das pessoas que nascem com alguma deficiência, ao longo da vida, centenas, milhares de pessoas, infelizmente, também passam a ter algum tipo de deficiência. A vereadora, sempre vereadora, né? Ela que esteve à Câmara de Santos durante 15 meses, Cláudia Alonso, psicóloga, é a nossa convidada de hoje. Cláudia, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Fernando. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui mesmo, de volta. Bom dia a todos. Eu vou fazer minha autodescrição. Claro, eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelo vermelho escuro, ele está solto, comprido. Eu estou com óculos transparente, uma blusa marrom com bege, escrito Brasil, calça jeans, bota, que hoje está frio. E estou aqui neste estúdio gostoso do Jornal em Foque. Ao meu lado está o Fernando de Maria, que também tem pele branca, cabelo grisalho, está de camisa verde clara. É isso. Muito bem, obrigado pela autodescrição. Importante, aliás, isso, outros vereadores, você não está mais no Legislativo momentaneamente, mas outros vereadores passaram também a utilizar. Parabéns também. Eu fiquei muito feliz com essa atitude. É uma atitude desafiadora, né? De você se olhar e fazer essa descrição que ela tem que ser sempre de cima para baixo, né? Você começa pelo seu cabelo e tal, e você vai, e ela não é para você dizer eu sou psicóloga, não são as suas qualidades, é a descrição mesmo. Então ela é desafiadora, ela também tem aquela questão do tempo, né, Fernando? Eu tô tomando o meu tempo, onde eu poderia estar, entre aspas, aparecendo, mostrando as minhas leis, mostrando os meus pedidos, mas a gente precisa entender que é uma forma de comunicação necessária, né? E que hoje o mundo fala sobre isso. Então a gente precisa se modificar também, né? Porque nós somos pessoas, né? Exatamente. Então estamos em movimento o tempo inteiro. Até, vou chamar ela de vereadora, né? Não, como sempre vereadora. Cláudia, se quiser. Cláudia, né? Mas como vontade, vereadora. Fernando. Vereadora porque só teve 15 meses e tem vários projetos e, assim, um olhar específico para a inclusão, para pessoas com algum tipo de deficiência. E, assim, isso, ao longo, você tem um trabalho fantástico, junto com o Renzo no Tantan, aí, 37 anos, completando aí o 37º ano aí, e esse olhar voltado para esse público específico que muitas vezes nem sempre vota, ou muitas vezes é esquecido pela boa parte dos nossos governantes. Como é que foi essa tua experiência de você, além de, né, uma coisa é a gente falar, usar as redes sociais, mas assim, fazer a diferença dentro do Legislativo Santista? Olha, Fernando, para mim foi muito marcante, porque na verdade eu nunca pensei nisso, né? Vou para política e tal. E de repente eu começo a perceber que eu falava muito quando eu ia em entrevistas para falar sobre o Tantan, sobre justamente a gente viver no século XXI, um momento de alta modernidade, né, de inteligência artificial, avanços tecnológicos, e a gente ainda tem que falar
sobre uma sociedade que inclui, uma sociedade que não exclui ninguém, como é que você faz para se adaptar. Na verdade, a gente entendeu o que é a palavra inclusão. Então, a palavra inclusão, ela pressupõe este mundo para todos, este mundo que já está acontecendo para todos. E aí eu percebi essa necessidade de repente, eu ser a voz para dar o protagonismo a essas pessoas, que são, sim, ainda colocadas debaixo do tapete, ainda estigmatizadas como menos capazes, por isso a gente fala da questão do capacitismo, e que são tão tratadas como crianças por tanta gente. Então, às vezes a gente para avaliar até onde é interessante, vamos dizer assim, para quem tem esta clareza e para quem tem um olhar perverso e oportunista, que estas pessoas continuem sendo infantilizadas e colocadas num lugar de menos-valia. Porque aí você continua na situação de poder, no sentido de, eu sou o bonzinho que ajudo, né? Eu tenho horror desse tipo de postura. Estou fazendo a minha parte. Entendeu? Sabe aquela coisa? Olha, fim de ano eu doei 20, 30, 100 cestas básicas para ajudar os menos favorecidos. Eu acho que é necessário as doações, as ajudas e etc. Mas, mais do que isso, a gente precisa dar espaço. E quando a gente fala de dar espaço, a gente fala de dar espaço para todo mundo, né, Fernando? Não é só pro Downzinho que é bonitinho. Já falo assim porque eu também odeio diminutivo, né? É para o Down, é para o autista, é para o deficiente intelectual, é para o paciente psiquiátrico, para a pessoa que está sofrendo de transtorno mental, para a pessoa que tem paralisia cerebral, para a pessoa surda, para a pessoa cega, para aquele cara que te incomoda porque te questiona, porque na verdade ele tem um freio diferente do nosso. E isso dá trabalho. E isso também coloca a gente na corda bamba. Sim. Né? Porque tira a gente do lugar do bacaninha. O cara vai olhar pra tua cara e dizer que não tá gostando de X coisa. E dizer que não vai com a tua cara. Ou quando você diz, me dá um beijo, o cara vai fazer, não. Então, isso te tira de um lugar comum, na verdade, acomodado, que deveria ser comum. Sim. Né? Então, acho que quando eu vou para a Câmara, eu vou com essa missão incutida ali dentro de mim, e aí eu percebo o quanto essas pessoas não são ouvidas, o quanto existe de dúvida, o quanto existe de equívoco em informação, o quanto ainda existe de capacitismo num olhar da política, porque você, por vezes, faz propostas que eu escuto e falo, meu Deus, como pode isso? Mas é bacana. Não, não é bacana. Não é bacana, porque, na verdade, é um retrocesso. É você fazer com que aquele jovem, aquela pessoa, continue na situação de coitado e não na situação daquele que vai e acontece. Então, assim, e esse fio, sabe, Fernando, esse fio é um fio. E ele rebenta fácil. Então, a gente precisa fazer, como dizem nas fábulas, e nas fábulas verdadeiras, são fios de ouro. Se fossem fios de ouro, eles seriam quase invisíveis, mas não rebentariam tão facilmente, não seriam tão frágeis. Quando a gente fala de rede, né? Você fala de redes móveis, flexíveis, mas quem é que quer construir rede? Quem é que quer trançar, que ter o trabalho de trançar a rede? Porque rede é algo que se trança, né? Então, eu acho que esse meu tempo ali na Câmara, ele, para mim, ele foi muito desafiador, para que eu também, por vezes, entristeci demais, me decepcionei imensamente, porque eu ainda tenho um olhar, às vezes, e por vezes, eu não sei como é que as pessoas podem e queiram chamar também, né, poliana, passional, é de mulherzinha, não. Mas é um olhar onde, assim, eu acredito sim que as coisas podem mudar. Mas, para as coisas mudarem, você precisa que as pessoas estejam dispostas a isso, né? Então, você precisa literalmente botar os pés no chão. Então, você pensa na chuva que estava ontem e na chuva que está hoje. Sim. Olha para uma pessoa com cadeira de rodas, com bengala, com andador. Olha para essa pessoa.
Pensa nas ruas. Pensa na poça. Pensa na água entulhada lá na água, certo? Acumulada. Ah, mas porque o poder público não cuida, porque não sei o que lá. Sim, mas eu tenho a tentação, Fernando, às vezes, quando eu tô tomando uma água, descasco uma bala. Nossa, é tentador, sabe? Pô, vou pôr esse papel aonde? Ah, vou jogar, ninguém vai ver. Meu, faz muito tempo que eu não faço mais isso. Porque eu sei que o meu papelzinho, mas o teu papelzinho, mas a tampinha da garrafinha, mas a colherinha de plástico, mas o mexedor, mas não sei o quê, vai entupir. Entendeu? É a soma. É a soma. Então, é a soma de atitudes que a gente não pode considerar que são atitudes acessíveis. Eu acho que a principal barreira para um mundo não inclusivo é a acessibilidade atitudinal. Isso não é lei, isso começa com a autodescrição, entendeu? Começa com eu perguntar para uma pessoa cega como é que ela quer que eu conduza. Começa com eu me sentir um analfabeto quando eu não sei falar Libras, né? Com uma pessoa surda. E que, portanto, eu também não olho para a cara das pessoas para conversar, porque eu estou o tempo inteiro nesse aparelhinho, então eu não consigo entender a funcionalidade dele e não o quanto ele me escraviza e me desumaniza. Então, tudo isso são questionamentos difíceis da gente fazer para a gente mesmo, porque somos humanos, né? E é dolorido a gente admitir isso, mas necessários. Se todo mundo fizesse isso, Fernanda, eu não precisaria... E como eu adoraria não precisar ter que falar sobre essa pauta. Todo mundo sabe tudo, todo mundo sabe usar as palavras, mas eu pergunto, sabem o significado delas? Né? Eu falo e repito, empatia não é ser simpático. E se colocar no lugar do outro é um exercício muito difícil. Porque ele é totalmente abstrato, né, Fernando? Exatamente. Cada um tem uma história, cada um tem ele é passado. totalmente abstrato. Então, ai, coitado, ai, não. Começou com o coitado, começou com o inho. Ferrou, né? Então, eu acho que o meu exercício, por exemplo, ali na Câmara, queria eu que fosse todos os vereadores a fazer a autodescrição, queria. Mas, que legal que se plantou uma semente. Que legal que mesmo não mudando o regimento interno para ter os 30 segundos antes da fala de cada vereador, sem contar no relógio, para fazer a autodescrição obrigatoriamente... porque isso já conta, né? Eu pedi uma mudança de regimento, mas não foi assim, mas foi de outro jeito. Aumentou-se 1 minuto no tempo da fala de cada vereador e está lá escrito, facultativo ao vereador que faça ou não a autodescrição. Então aí vem a consciência. Sim. Então cada vereador hoje... Depois da minha passagem lá, ao invés de ter os 5 minutos regimentais, tem 6. E se ele quiser, ele faz a autodescrição. Então aí vai dar consciência de cada um, né? Eu ajudei, ensinei a cada um que se dispôs e que quis e que pediu. Eu escrevo no papel para você se você quiser, e não é vergonha nenhuma. Não, claro. É aprendizado. Até porque a gente, culturalmente, não estava habituado. Não está acostumado, né? Então, é aprendizado. Olha, todos os dias na Tantã, que eu vou falar Libras com alguém que é necessário falar, eu viro e mexo, viro para Fernanda, que é uma surda que está com a gente aí há 15 anos, e falo, Fernanda, desculpa, me ensina, como é que fala tal palavra? Porque eu não sei. Eu não sei tudo. Claro. Entendeu? Deixa eu escrever para você. E vira e mexe, ela diz para mim, não existe. Não tem Libras, palavra tal. E aí a gente começa a entender como a pessoa surda pensa. Como é esse pensar? Porque Libras não é a tradução do português. Libras não é o português sinalizado. Libras é uma língua. Libras é língua brasileira de sinais. Então a gente precisa entender que existe uma língua. E é a nossa segunda língua oficial. É a segunda língua oficial do país. Então, assim, é isso que eu estou te falando. Eu, há 500 mil anos atrás, Fernando, quando eu me dei conta disso, eu falei, nossa, que vexame, eu não sei falar isso. Eu não sei falar esse negócio. Eu preciso. Então, sabe, ontem a gente teve lá um grande amigo nosso, que é proprietário de uma gráfica. E ele disse assim para mim, Cláudia, vocês têm Libras aqui na Tantã?
porque eu preciso aprender. Passei por uma situação, percebe? A Luciana Julião, jornalista, faz Libras com a gente lá. Então, isso é muito importante. Você não precisa se formar mas você ter o mínimo para olhar para uma pessoa surda e falar, bom dia, tudo bem? Sabe assim? Você tá bem? Como eu posso te ajudar? Então, pequenas coisas, né? Desculpa, não conheço. É o simples, né? E trabalha com associação, muitas vezes, os sinais. Isso é fantástico, porque a gente também, trabalhando com associação, junta o Lé com o CRE, e aí eu acho que a gente também faz treino para outras coisas, Alzheimer, o envelhecimento, memória. Então, Libras é um exercício cerebral fantástico. Ainda tem mais isso. Perfeito. E aí, dentro desse contexto, vários desses... É que eu volto a dizer, né? As pessoas, às vezes... não tem ninguém na minha família e tal, mas Santos, por exemplo, é uma cidade cuja população tem envelhecido de forma gradativa. E aí você tem as doenças, você falou mesmo, o Alzheimer, a demência senil. Isso é uma realidade. Não só no Brasil, mas Santos se antecipa. Sim. Né, pelas características. Você já tem aí 1/4 da população aí, né, com mais de 60 anos e 1/5 com mais de 65 anos. Numa cidade como a nossa, que está mudando isso, também muda o perfil político, também mudou completamente. Se a gente for pensar que era Santos, né, no final do século retrasado, início desse século, essa mudança do perfil da população, com uma população mais experiente, digamos assim, como trabalhar também nesta questão aí do perfil da cidade. Volto a dizer que a cidade está mudando silenciosamente, mas o censo já mostra muito bem essa mudança. Fernando, eu acho que essa tua colocação ela é tão importante, por conta de que exatamente isso me incomoda também profundamente. Quando eu fiz a proposta da lei dos cardápios, a primeira coisa que me chamou a atenção não foi com relação à pessoa com deficiência intelectual ou visual, mas foi justamente a extrema dificuldade que eu observava nos restaurantes. Domingo é dia do meu almoço em família, né? Meus pais, 7683. E aí você senta num restaurante que tem QR Code ou tablet, a ponto do meu pai dizer, quero ir embora, não quero ficar aqui. Aí você diz, não, eu te ajudo. Só que a questão não é essa, o cara não quer. Porque você se sente absolutamente incapaz. Sim. Eu já aposentei. Eu já tô com mais da metade da minha vida. Né? Eu tô morrendo. Eu sou um nada. Então, assim, porque eu dependo da ajuda dos outros. Então, assim, isso é muito sério. Sim. Então, aquilo começou a me incomodar muito. A gente precisa entender isso. A nossa cidade, especialmente, todo mundo vai envelhecer. Todo mundo quer envelhecer. Longevidade, né? Melhor idade. Meu pai brinca, melhor idade aonde e tal, não sei o quê. Então, a gente precisa entender que a mobilidade muda. Então, você anda mais devagar, você tropeça mais fácil, você começa a ter um desequilíbrio natural pela diminuição de hormônios, por todas as tuas conexões neurológicas, porque a gente vai envelhecendo. Sim. Então, a gente precisa de calçadas e ruas acessíveis. Exatamente. A gente precisa de uma educação no trânsito, porque o idoso ele vai demorar mais para atravessar de um lugar para o outro. As pessoas têm essa tolerância, a gente tem essa educação. A compreensão do idoso vai ser mais lenta, né? Muitas vezes o idoso vai ser mais detalhista numa fala, numa conversa, porque o idoso tem experiência, história, outras memórias. A gente tem essa tolerância para ouvir o idoso. Então, a gente fala, por exemplo, você tem o Vovô Sabe Tudo aqui em Santos, né? Que é um programa maravilhoso de resgate da autoestima dessas pessoas e que nós estamos nos tornando. Então, assim, o que eu e o Fernando vamos ter de história para contar? Mas teremos para quem contar? Exatamente. Teremos com quem trocar? E isto passa pela questão da acessibilidade, que vai em tudo. Nas lojas, nos mercados eu vejo agora,
Eu acho fantástico até um ponto. Você vai no caixa sozinho, né? Ah, sim, autoatendimento. Minha mãe e meu pai não vão. Sim. Um monte E de... olha que é complicadinho, viu? Complicadaço, porque eu já fui e eu não quero mais. Primeiro que eu não quero porque é complicadaço. É complicadíssimo. Eu me atrapalho. Tem que botar o peso e aqui tira. É horrível. Aí chama a atendente demora pra vir, aí tu fica olhando. E aí você vê que as pessoas estão atrás de você começa a ficar nervoso. Então tem tudo isso. E ao mesmo tempo, você também pensa na empregabilidade. Sim. Né? Então, para onde vão aquelas pessoas que estão trabalhando? E como é legal essa relação com o caixa, né? É bacana isso. Eu gosto dessas coisas. E isso é o nosso pouquinho de humano que está sobrando. Então, tudo isso tem a ver com acessibilidade. Tem a ver com aquisição de coisas que vêm com o envelhecimento que nos tornam pessoas com deficiência. Eu tenho deficiência, eu uso óculos. Você também. Sim. Né? Ontem eu fui no oftalmologista. E o oftalmologista falou para mim, olha, sua visão para longe, ela tá perfeita, Cláudia. É muito pouquinho. Agora, a sua visão para perto, ela é uma visão comprometida. E eu percebo, eu sem óculos não enxergo. Então, é uma aquisição de uma deficiência. Sim. Então, até que ponto estamos preparados para isso? A gente pode... aquele cara, como é o nome dele? O comentarista da Copa, que teve um micro AVC ou alguma coisa, falando na TV com a Patrícia Poeta, se eu não me engano. Sim. Eu esqueci o nome dele, aquele carequinha. Ele estava falando e as pessoas começaram... O Alex Escobar. As pessoas começaram a perceber nele uma dificuldade para falar. Ele teve alguma coisa da ordem neurológica. Aí a gente também fala da acessibilidade aos serviços. Ele tem toda a acessibilidade. Ele é um cara famoso, ele é um cara de um órgão de comunicação famoso. E as outras pessoas? Né? Quanto tempo elas demoram? Qual é a disponibilidade dos médicos para esse tipo de atendimento? Entendeu, Fernando? Sim. Então, assim, tem milhares de coisas que parecem pequenas, mas não são. E que não dão mídia. E que, portanto, aqueles que têm a caneta na mão, como eu em algum momento tive, precisam pensar o que a gente quer fazer. A gente quer mídia e like? Ou a gente quer, de fato, proporcionar à população uma mudança qualitativa real na sua vida, né? Que a gente possa morrer com dignidade, sabe? Sem dúvida. Igual para todos também. É importante. Muitos hoje com redes sociais querem mais os likes e aí colocam-se máscaras no fundo, né? Enfim, tá cheio de casos aí, mas isso fica com outra história. Cláudia, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade
um padrão enfoque Foco News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao Boc News, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. Boc News, há 40 anos, registrando os fatos e histórias em respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no Jornal em Foco de hoje, trazendo como convidada a psicóloga e também sempre vereadora, teve na Câmara de Santos até recentemente aqui, Cláudia Alonso, falando muito sobre o trabalho, o desenvolvimento aí de projetos importantes aí, que a gente vai aprofundar ainda mais, né? Inclusive a partir do dia 7 de julho, passa a vigorar a lei dos cardápios. A gente vai falar sobre isso também. Quem tem estabelecimento saiba também que a partir do dia 7 de julho já passa a vigorar essa lei aqui em Santos. Mas antes, vereadora, vamos ver como vai ficar a previsão do tempo. O colega jornalista Celso Vernizzi. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Muito frio, hein? O maior frio da semana, o maior do inverno até aqui, nesta semana, nesta quarta-feira. Temperaturas não chegam até os 20 graus, no máximo 17, 18 lá para cima no norte e noroeste paulista, demais regiões com 14, 15 graus, capital com 13, 14 e o litoral com 16 graus, mas a sensação bem menor do que isso por causa da umidade, que carrega aí todo o estado de São Paulo e mantém a sensação maior de frio. Além disso, ventos que sopram de vez em quando um pouco mais fortes trazem do mar em direção ao continente a umidade que carrega de chuva toda a faixa leste com maior intensidade, principalmente as praias. Pode chover forte entre o litoral norte de São Paulo, sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro. O tempo vai continuar instável nos próximos dias. A boa notícia é que no final de semana melhora, mas o frio continua. Melhora no interior. O litoral ainda vai continuar bem carregado, mesmo assim tem períodos de melhoria. Temperaturas, portanto, não sobem muito, pelo contrário, continuam estáveis e muito frio, sensação maior por causa da umidade. Frente fria vai saindo para o Oceano Atlântico, carregada aí pelo ar frio e também por um ciclone extratropical que puxa tudo lá no oceano para o mar. Grande abraço a todos. Do Celso Vernizzi, o homem do tempo. Vereador, até pegando o gancho, que eu tinha falado um pouco antes do Celso, dia 7 já começa a vigorar a lei dos cardápios.
a despeito de alguns empresários torcerem o nariz, que diz que vai gastar muito e tal. Mas até para explicar o que diz a lei, como é que vai funcionar, para quem será destinado esse projeto, até para as pessoas saberem também se já vai ser, as pessoas, os estabelecimentos vão ser multados ou inicialmente vai haver pelo menos assim, uma informação para os proprietários. Como é que vai funcionar, vereadora? Então, Fernando, na verdade, essa lei ela é uma lei para que os estabelecimentos possam estar abertos para receber todas as pessoas. Uhum. Então, bacana ter o tablet, ter o QR Code, viva a modernidade, né? A galera que tem celular, a galera que tem lá, paga a sua internet, mas também tem aqueles que não tem celular, não tem internet, bateria acabou. E para isso, você vai ter o equivalente a 10% da lotação de qualquer estabelecimento em cardápios físicos. Cardápio, então eu tenho lá 50 mesas, 5 cardápios físicos. E um cardápio em braille para cada estabelecimento. O resumo do que é necessário para atender a todos é isso. Independente do número de mesas. O cardápio em braille é independente do número de mesas. Então é um por estabelecimento, né? Eu sempre falo, você tem uma série de locais que fazem as adaptações de qualquer texto em braille, mas eu falo do Lar das Moças Cegas porque eu conheço bem, há muito tempo o trabalho, me informei lá com a coordenadoria pedagógica e custa R$5 uma folha dessas de sulfite em braille, o que não é um valor absolutamente alto. Mais barato que uma tarifa de ônibus. Exatamente. Que ainda é subsidiada. Exatamente. Só Exato. Mas é verdade. Ou uma latinha de cerveja. Exato. Já que estamos no clima de Copa. Exatamente. Então, é sobre isso. Aí já também me perguntaram, na época da aprovação da lei, meu Deus do céu, mas os preços, porque os preços... Primeiro que assim, a gente não está vivendo uma época de inflação, né, onde os preços mudavam de uma forma absurda, mas eu liguei, porque eu não sei, obviamente não sei tudo, eu liguei lá para a coordenadora pedagógica do lar e fiz uma pergunta à época da lei, da aprovação. Falei, seria antiético, seria desrespeitoso com a pessoa cega, se caso o cardápio viesse em braille e não tivesse os preços do lado, tivesse um comunicado ali em cima, né, caro cliente, enfim, pergunte aos nossos colaboradores sobre os valores dos pratos que lhe interessam. Ela disse, não, Cláudia, não desrespeita, não tem problema. Então eu também coloquei isso como uma informação, caso você queira fazer o seu cardápio e não colocar o preço, coloca ali uma frase informativa. Pergunte aos nossos colaboradores sobre o valor do prato que você deseja. Então, assim, resumidamente, a lei é para dar acesso. Eu escutei de alguns locais, o que parece até uma piada. Mas nunca veio um cego aqui. Oi, tá bom. Ou pessoa com dificuldade. Ou pessoa com dificuldade, a pessoa que é analfabeta, a pessoa que é semi-analfabeta, que tem pouca instrução, enfim, né? Então você precisa ampliar este olhar e entender. A gente acabou de falar do aumento da população, 1/4 da nossa população é idosa. Essas pessoas têm habilidade. Aí a pessoa diz assim, eu vou dispor, o funcionário vai ajudar. Ok, então se você tem 2 funcionários na casa, vamos delirar, né? E entra uma pessoa idosa, uma pessoa que não tem a habilidade com a questão da internet, você vai ter que ficar com aquele funcionário ali full time para atender. Isso não vai onerar? Isso não vai te atrapalhar na tua logística? Não é mais fácil você ter o cardápio de papel, o cardápio impresso ali? E, ao mesmo tempo, eu já fui em alguns restaurantes e fui parada pelo gerente ou olha, puxa vida, precisava que você viesse aqui, olha, eu tô com o meu cardápio em braille. E o orgulho das pessoas é fantástico, Fernando. Sabe, olha, eu fiz. É quase que uma conquista. E é. Essa disponibilidade para o outro, né? Então, eu tenho ido em alguns lugares, aí eu divulgo, falo, tenho passado isso ali para as pessoas que eu conheço que são cegas. Vá nesse lugar, vamos fazer um filme, vamos falar. Isso é muito importante. Então, a partir do dia 7... se a pessoa for em algum estabelecimento se sentir prejudicada, ela pode falar para o estabelecimento, falar, amigo, poxa vida e tal. Eu volto a dizer, o cardápio de papel é 10% das mesas. E o cardápio em braille é 1 apenas por estabelecimento.
né? Eu queria um cardápio de papel, porque já aconteceu de eu ir em algum lugar e só ter o QR Code na mesa, o que é muito pior do que o tablet, meu Deus. E aí você não consegue ler o QR Code. Você tem um cardápio de papel? E a pessoa olha pra tua cara e faz, não, aqui nós só temos QR Code. Somos modernos. Gente, aí você fica olhando pra cara do atendente e fala, meu, ele tá dizendo o quê? O que ele tá querendo dizer com esta fala, né? Então, você pode... está ultrapassada. Oi. Então, assim, a pessoa vai ter depois até 30 dias para se adaptar. Então, você pode denunciar, a pessoa não vai ser multada. Ela vai ter até 30 dias para se adaptar. E aí, depois, ela vai ser notificada. E depois, sim, a multa que... é de um valor absurdo, Fernando. R$350. R$350. Né? Que, na verdade, Isso depois de todo um trâmite. Depois de todo um trâmite. E que, na verdade, quando eu fiz a lei, eu não pus multa, sabe? Porque eu tive a minha polianice. Acreditar nas pessoas. Eu falei, E aí a Comissão de Justiça da Câmara é que colocou, Cláudia, entenda, as pessoas não cumprem a lei se não tem multa. E aí, isso de novo, isso é a parte que me dói, né? Eles tinham colocado R$1.000. E aí teve todo um... Eu mesma falei, não, tudo bem. Então, ficou R$350, né? Que você, às vezes, vai comer e gasta mais do que isso. Então, Mas daria para montar aí, que você falou, quantas páginas aí? Umas 70 páginas de cardápio. Depende. Não, se é R$5. Daria para fazer umas 70 páginas. 70 páginas, R$350. É um cardapião, né? Então, porque tem gente que tem um cardápio que é uma folha só, que é um frente e um verso. Então, é muito importante. Eu apelo, assim, sabe? Para sensibilidade, para o respeito. Sim. Pode parecer banal, isso é ridículo. E lá vem a Cláudia com essa chatice. Não é chatice. Eu conversei com uma pessoa e falei, você já teve catapora? Você já teve, Fernando? Sim. Então, o vírus da catapora dorme na gente, né? Ele fica dormindo depois da gente. E esse vírus é o vírus da herpes. Da herpes né? zoster, que é seríssima. Herpes zoster, que é seríssima. E eu já conheci várias pessoas, quando eu trabalhava na reabilitação, eu sou funcionária pública, né? Trabalhei anos na reabilitação, que tiveram a herpes zoster dentro do sistema nervoso central. Além de você ter lesões neurológicas, que você pode ter uma alteração violenta no teu comportamento, você pode perder a visão, você pode perder a audição. Então, isso não é uma ameaça. Isso é uma constatação. Uma realidade. É uma constatação. Então, a gente pode sofrer um acidente, a gente pode, enfim, várias coisas, né? Então, a gente precisa entender, se colocar no lugar do outro é também isso. Né? Então, entender que somos todos suscetíveis, né? Além de não sermos eternos, somos suscetíveis. Então, é uma questão de respeito e empatia, isso sim, por que não? Né? Isso não vai te deixar mais pobre, não vai. É isso. Exatamente. Além, semana passada você esteve em Brasília, inclusive. Foi. Né? O Novo Viver Sem Limites. Santos é uma das cidades que incorporou esse projeto do governo federal, inclusive. O que é esse Novo Viver Sem Limite? Né? Que é uma luta importante aí, né? Até para as pessoas entenderem. Eu tenho muito orgulho disso. Assim, a nossa cidade foi a primeira da região metropolitana e assinou ao lado da cidade de São Paulo. E o que eu acho que é mais importante neste novo plano Viver Sem Limites é justamente trabalho em rede e visibilidade para a pessoa com deficiência. É a construção de ações em conjunto com as pessoas com deficiência. Tem aí o Felipe Brandão, rapidinho. Já colocou, né? Tá vendo ali, a gente tem a Dica e a Silvia. No meio a gente tem a Isadora, que é uma mulher cega, uma mulher negra cega, que é a secretária nacional da pessoa com deficiência, uma mulher assim ímpar. Na terceira foto, ela está em Nova York, na ONU, se eu não estou louca, numa conferência que fala sobre ações mundiais
E aí a gente está falando daquilo, Fernando, que é o impalpável, né? Que é você falar sobre rede. E quando você fala de rede, você fala justamente daquilo que não está necessariamente previsto em lei. E aí tem também a Priscila Celares, que é uma mulher cega, que é a coordenadora nacional do novo programa Viver Sem Limites, e ela colocou muito bem quando eu fui a Brasília, a pedido do secretário de governo do Fábio Ferraz. Ela fala assim, alguns municípios acham que vai assinar e que vai aparecer um Pix na conta do município. Gente, isso está totalmente errado, porque na verdade o plano ele é muito mais do que isso. Ele não é você dar dinheiro para os municípios, ele é a construção de um trabalho sólido. Mas como é que vai fazer isso? Não é amanhã. Entendeu, Fernando? É tudo isso que nós estávamos conversando. É um processo. É um processo que é lento. Exatamente. Então você teve alguns municípios do interior, o município de São Paulo, Santos, dando esse pontapé inicial na região metropolitana. Para quê? Para que a gente possa construir, na verdade, um caminho. Então vamos imaginar, Santos, a gente tem residências inclusivas aqui? Tem. A gente precisa ampliá-las? Precisa, porque cada vez mais estamos envelhecendo, nossos filhos ficarão os filhos que têm deficiência e pessoas idosas também, e por aí vai. Então precisamos ampliar, vamos colocar isto no plano. Temos a clínica escola, precisamos ampliar, vamos colocar isto no plano. Eu estou falando de uma forma bem simplista, tá? Não é tão simples, mas como vamos dar o protagonismo e a voz para as pessoas com deficiência, mas real, tá, Fernando? A gente está falando disso, e eu falo muito também sobre as vulnerabilidades quando elas se juntam, porque de nada adianta, ou adianta muito pouco, a gente dar a visibilidade àquelas pessoas cujo poder econômico é um poder médio ou acima da média. Como que está a pessoa que vive lá nas palafitas, lá nas favelas? Como que está aquela pessoa cujo poder econômico está à beira ou à margem da pobreza? E nós temos uma porcentagem significativa da nossa população que junta essas vulnerabilidades. Então, uma pessoa com deficiência, filho de uma mãe solo, empregada doméstica, que vive de bico, enfim. Então, e aí? Essa pessoa é ouvida também? Ou só aqueles bonitos, cheirosos, bem vestidos, que estudam nas escolas particulares, não é? Que fazem parte dos grupos, nos locais. Então, assim, isso também é uma coisa, Fernando, que vem cada vez mais me incomodando grandemente. Eu aplaudo as iniciativas, mas nós não podemos compactuar com ações que são excludentes duas vezes. Porque quando você se coloca nessa posição, você está sendo excludente duas vezes, né? Qual é o teu papel enquanto aquele que, por questões, sejam elas quais forem, de situação de poder econômico, de poder porque você tem poder, porque você é influente, ou o que quer que seja, onde você vai lá no pé no chão, sabe? Sim. Lá, conversar com aquela pessoa, que é aquela que a gente estava conversando agora, que não consegue sequer subir no ônibus, porque não tem carro. Aquela pessoa que não vai a Brasília, aquela pessoa que não vai a São Paulo na assinatura, mas você é o cara que vai ser a voz daquela pessoa. Você ouviu aquela pessoa? Você foi lá falar com o cara remelento, fedido, com piolho na cabeça? Me desculpa, cara. É sobre isso. Entendeu? Exatamente. Até só para contextualizar, Santos, segundo dados do IBGE, tem 11% da população vivendo em favelas. Então. Que é o termo favelas, que é o termo usado. Exatamente. Isso equivale mais ou menos a 44 mil pessoas. E, é claro, aí teria que ter um outro cruzamento. Tem os dados também sobre população com deficiência.
de autismo também, mas não só autismo, e é um número considerável se você concentrar aí, que é muito comum. Infelizmente, não existem esses dados específicos, mas é muito comum pessoas que vivem na periferia por N questões, por questão de alimentação, questão que não tiveram pré-natal, uma série de questões né, nesse sentido, violências, enfim. Você sabe que, desculpa, mas somando aí o que tu falaste, a Priscila Celares, que assim, é uma figura espetacular, que é essa mulher que é a coordenadora do novo plano Viver Sem Limites, ela me falou sobre algo que eu já conversei com o Adriano Leocádio, secretário de Finanças, e ele é um cara, além de muito correto, muito sensível a esta pauta. Veio também de uma área... Exatamente. Faz um trabalho muito interessante social. Saiu, em São Vicente. Em São Vicente. E é um cara muito sensível à pauta também da pessoa com deficiência. Ela falou, quando eu falei para ela que ele tinha interesse em saber sobre a questão da linguagem simples, porque ele trabalha muito com lei, com legislação, ela falou, Cláudia, converse com ele e coloque que eu estou à disposição sobre a questão da etiquetagem. Olha que interessante, é um termo técnico. É quando você fala das pessoas com deficiência e coloca no teu plano orçamentário a regionalidade. Quando você faz isso, você começa a categorizar o teu município, aí sim, para que ele receba verbas específicas para determinadas ações por região para as pessoas com deficiência. E aí eu conversei com o Adriano e ele falou, Cláudia, vamos fazer isso, dá trabalho. Ele já falou, é trabalhoso, mas é extremamente importante. Então, é aquilo que a gente está falando, entendeu, Fernando? São construções que não são feitas da noite para o dia, né? Você não cola um selo na testa de uma pessoa e isso vai resolver as coisas. A gente precisa entender isso. Sim. Até porque a necessidade de uma criança, enfim, de uma pessoa com deficiência, qualquer tipo de deficiência que mora no dique da Vila Gilda, ou em algum ponto no morro, é diferente de alguém que mora no Boqueirão. Exato, né? Fernando. Boqueirão, na Ponta da Praia. Estou dizendo esses bairros que os IDHs são totalmente distintos. Totalmente distintos. Nós temos IDH do bairro do Boqueirão, níveis europeus, e temos IDH do dique da Vila Gilda, por exemplo, nível africano. Pessoas que não vão passar férias, pessoas que não têm férias, pessoas que quando se estressam não vão passar o fim de semana na casa de praia ou de campo, entendeu? Que não sabe que é ter um fim de semana. Então assim, vamos pôr a mão na consciência. O que é que a gente está fazendo de verdade, entendeu, Fernando? De verdade. Eu vou morrer que nem você, eu posso morrer agora, entendeu? Mas cara, eu quero morrer feliz, não é com a cabeça tranquila. Eu quero morrer feliz. Porque eu não consigo ver as coisas e falar, não é possível. Que mundo vive essa pessoa? Mundo de Nárnia. Vereadora, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos já para o último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque,
há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com o padrão Enfoque Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao Boc News, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. Boc News, há 40 anos, registrando os fatos e histórias em respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no Jornal em Foco de hoje, trazendo como convidada a psicóloga Cláudia Alonso, ela que esteve também na Câmara de Santos durante 15 meses apresentando projetos importantes, Lei dos Cardápios, que passa a vigorar agora a partir do dia 7 de julho. Também tem outro projeto, o Habitar-se também. Esse também está sendo... Esse já está ele foi sancionado, mas esse vai ser um grande desafio. E nessa conversa que eu tive no novo plano Viver Sem Limites, eu comentei por alto. Sim. E a Priscila disse que esse poderia talvez ser até um carro-chefe do nosso plano municipal, dentro dessa adesão com o governo federal, porque ele é uma grande revolução. Ele, na verdade, é um projeto de lei que fala sobre habitações com tutorias para pessoas com deficiência, cujos pais já estão idosos ou já faleceram. E isso vem de um modelo de quando nós fomos a Portugal, sim, eu e o Tantão de Renzo, e havia um local, uma casa, onde nós até ficamos hospedados. E aí assim, por exemplo, o Fernando vai morar nessa casa. O Fernando, ele precisa de uma tutoria uma vez por dia. Passa lá na casa uma vez por dia, para ver como é que o Fernando acordou, se o planejamento do dia dele e tal, e tá tudo bem depois no dia seguinte. Já a Maria, ela precisa de uma tutoria 3 vezes por dia e em X coisas. Precisa sair com ela, porque ela não vai sozinha. O Fernando vai, mas a Maria não vai. E o fulano de tal, ele vai sozinho e tal, mas na hora de fazer uma compra, ele precisa da tutoria. Já o outro precisa de 24 horas. Então, assim, é muito detalhe. É exatamente entender que é uma casa. É uma habitação. Por isso chama habitar-se a si mesmo. Né? E aí a gente vai precisar da parceria do poder público com o OS séria, né? Séria, e com empresas.
A gente precisa, eu acho que vai precisar dessa tríade, né? Porque é um projeto que vai ser caro, mas ele vai ser, a gente conseguindo fazer isso andar, a gente vai ter realmente uma revolução e Santos vai virar um modelo mundial. A gente tem algumas coisas similares, como eu disse, em Portugal, se eu não me engano, em Londres, que tem uma ex-aluna do de Renzo que trabalha num local similar. Nesse projeto de Renzo, ele se debruçou para a questão de contextualizar mesmo o projeto em termos da sua estética, e agora a gente precisa pensá-lo para que ele seja executado. Não é da noite para o dia mesmo, porque foi o que eu disse, ou é para ser sério, então nem faz. Porque para ser um depósito, um mini hospício, não dá. Não, isso jamais. Aliás, é uma preocupação muito grande de pais já com certa idade, que tem filhos com algum tipo de deficiência. E aí, né, parece uma coisa meio pesada, mas às vezes muitos pedem que, né, você entendeu, né? Sim. Quem vai primeiro? Não, né? eu tenho casos de pais que dizem para mim, eu preciso, eu queria que meu filho fosse antes, porque assim, a angústia é muito grande. Exatamente. Como o Tantan tem muito tempo, você vê, eu tenho pessoas com deficiência com a gente que estão lá desde os 15 anos de idade. O Tantan tem 30, hoje esse cara tem 45, 46, 50 anos, o Rúbio, né, por exemplo. E essa mãe, esse pai. Então o Rubio já perdeu o pai, ele tem a mãe. Eu tenho outras pessoas que perderam a mãe e não tinham pai, ou outra que perdeu a mãe agora e que tem uma irmã, mas podia não ter. Então como é que é isso? Né? E essas mães estão de fato envelhecendo. Eu tenho uma mãe de um quarentão que tem síndrome de Down, a mãe tem 83. Sim. Né? E ela a preocupação dela. Eu tenho uma outra mãe que tem um filho que tem paralisia cerebral e que me procurou outro dia, eu encaminhei para um advogado, porque ela falou, Cláudia, eu preciso fazer um testamento. Eu preciso deixar escrito que o meu filho vai ficar com a minha prima. Eu disse, vai? Ela disse, já conversei, já está tratado, mas eu já descobri. Então, assim, ela já foi no advogado, ele já explicou tudo o que tem que ser feito. É uma burocracia enorme. Ela falou, eu preciso morrer tranquila, porque senão, juro pra você, ela disse assim, eu volto do inferno se alguém vier fazer mal ao meu filho, etc. Mas ela já tá vendo, é muita documentação, é muita papelada, é muito interdita, não interdita, como é que é, pra onde vai o testamento, como é que fica. Nossa. Isso tem que ser falado. Tempo, dinheiro. É dolorido, tempo, dinheiro. É dolorido, mas é necessário. Sim. Então a gente precisa pensar nisso, sabe? Então o Habitar-se, ele vem disso, desta preocupação que é cada vez mais pulsante. Desde lá, quando a gente veio de Portugal em 2008 e 2009, a gente vem falando e nunca ninguém nos deu ouvidos, porque parece que é uma coisa assim que não vai acontecer. E aí eu, estando na Câmara, foi o último projeto que eu apresentei. Esse está sendo... Esse o prefeito já assinou. Já está sancionado. Já. Tá sancionado. Agora a gente precisa fazer acontecer. Ele não tem um prazo para acontecer. A gente sabia, não dava para pôr como dos cardápios, 180 dias a partir da sua publicação. Esse não. Porque justamente é uma construção que tem que ser feita, entendeu, Fernando? É poder público, a gente precisa de empresas ricas, com dinheiro, que invistam. Política. A gente precisa de OS, de associação, de que nome seja, que as pessoas adoram esses nomes, instituto, blá, 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 sabe? Então, assim, a gente precisa de gente séria, né? Gente séria, gente que não queira se promover em cima disso, mas se debruçar para uma construção real, especialmente para aqueles que não têm grana. Exatamente. Né? Que não têm possibilidade financeira. Porque esses caras, eu pergunto, vão para onde? Exatamente. Vão para os hospícios, os mini hospícios que ainda existem por aí? De forma perversa, pelos cantos do nosso país e do nosso estado, porque existem? Ou vão para as ruas. Exatamente. Ou vão para estarem em situação de rua. Situação em população de rua. E aí é outra discussão. Eita, nossa. Que aí a gente... Aliás, essa questão de... Aí, pegando... essa semana tivemos a vereadora Débora Camilo e a gente falou muito sobre saúde mental. E é a sua praia também. É minha praia. Que você trabalhou muito. Total. E a situação, você falou que Santos pode ser uma referência dentro desse projeto do Habitar-se. Santos já foi uma referência de saúde mental. Hoje, infelizmente, estamos longe disso daí.
A referência está lá no Tantã. Está lá no Tantã. Tantã, aliás... Foi uma sobrevivente disso aí. 37 anos. Olha só. Você como vereador e você também como munícipe. Hoje a nossa situação da saúde mental em Santos. Então, na verdade, eu acho que existe uma questão, Fernando, que é muito delicada, que é assim, por que o Tantã sobrevive? Num momento em que houveram mudanças políticas radicais na cidade. Então ele sobrevive porque eu e o Renato, a gente foi absolutamente teimoso, né, em ir em cima de uma causa que é a causa da vida da gente. É o que a gente acredita. A gente vê as pessoas bem, felizes, como? Tomando 500 remédios, tomando nenhum remédio, tomando 3 remédios, tomando 50, mas trabalhando em rede. Nós temos um capital social muito rico. Então, se eu preciso de algum apoio de psiquiatra, de físio, de neuro, de não sei o que, eu bato um fio para alguém e falo. Da mesma forma que eu também sempre liguei para CAPES para falar, isso eu tô falando de mais de 15 anos atrás, né, Rúbio? O que tá com a gente há 35 anos, que falava para mim, Cláudia, ó, tá vendo? Dente podre. Eu falava, gente, como é que ninguém viu? Então, a Cláudia chata, a Cláudia passional, a Cláudia ligar. Não tem remédio. Como não tem remédio, né? Então, assim, esse papel do chato, ele é necessário. Se as pessoas não conseguem entender suas competências. Se as pessoas entendessem e cumprissem com as suas competências em todos os âmbitos, eu creio que nós não tivéssemos tantos problemas. Quando, infelizmente, Fernando, a questão partidária, ela se sobrepõe às questões humanas, a gente vê as catástrofes construídas e a destruição e o desmonte de políticas públicas em todos os âmbitos, seja ele nacional, seja ele estadual. Então eu volto a dizer, o Tantã, ele é um exemplo de resiliência e de resignação, e eu não quero nenhum troféu por isso, tá certo? De algo que pode se manter. Ali dentro a gente tem egressos, sim, do Anchieta, vários. A gente tem pessoas que nos procuraram e pessoas que nos procuram diariamente. A gente não tem como atender a população inteira. Agora, nós somos chatos. A galera que está com a gente, da nossa equipe, sabe o quanto o Renato é uma figura tida como grosso, estúpido, Por quê? Isso está mal feito. Ah, porque fulano, aí o fulano na aula, ele não quer fazer isso. Espera um pouquinho, mas você entendeu qual é a comunicação desse cara? Então não tem PhD, mestrado, você tá entendendo? Tem entender o outro. Da mesma forma que também não tem pai que vem pôr o dedo na tua cara e dizer que ele pode pôr o dedo na tua cara e te ameaçar e o caramba porque ele é um pai de uma pessoa com deficiência. Então, respeito, entendimento e comunicação são palavras fundamentais quando a gente fala disso, entendeu, Fernando? Sim. De saúde mental. Então, eu acho que, assim, a gente precisa disso no nosso sistema público. A gente não pode ter, por exemplo, uma pessoa que vira para um munícipe de 80 e poucos anos, se eu não me engano, e que diz assim... o senhor está reclamando de quê? O senhor não paga para ter seu filho aqui? Quando um servidor concursado fala isso para um munícipe, você entende? O que está acontecendo? Da mesma forma que a gente precisa ter uma estrutura de equipe multidisciplinar e transdisciplinar nos nossos serviços, com competência. Então a gente está falando de coisas muito sérias, né? Porque eu, Cláudia, poderia me sentar, literalmente, Fernando, em cima da história que eu tenho, da idade que eu tenho, da experiência que eu tenho, e só reclamar, e só falar, e só denunciar. E eu optei em não fazer isso, nem quando eu tive mandato. Então, eu até brinco que hoje, dentro do serviço público para onde eu voltei, o meu papel, ele é um papel de desatar nós, sabe? Ele é um papel de desatar nós, porque a gente já tem muito nó neste mundo, e especialmente aqui.
Então a gente precisa desatar nós. Então ao invés de eu ir e pôr o dedo na cara, falar, colocar na rede, não sei o que, ganhar likes, porque eu poderia, eu tenho conteúdo, dados, falas, eu prefiro ir por lá e desatar os nós e ver as coisas acontecendo. Menos sensacionalismo e mais ato, porque as pessoas podem morrer de verdade, seja emocionalmente, seja fisicamente, porque você optou pelo sensacionalismo, né? Então eu não estou aqui questionando ninguém. Eu acho que cada um faz o seu papel com a sua consciência, mas eu, talvez pela minha família, minha tia foi presa política, a minha outra tia morreu com câncer dando aula, amarrando o pano lá na cabeça dela, toda cheia de cicatrizes, porque naquela época o tratamento de câncer era uma violência, e por aí vai. A minha mãe é uma aposentada da educação, e que sempre travou batalhas muito grandes. Então, talvez por isso a minha família nasce na rampa do mercado. É uma outra vibe, assim, sabe, Fernando? Eu sou uma figura que gosto e que me atenho a desatar nós. Eu acho que desatar os nós é fundamental. Muito bem. Vereadora, sempre vereadora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, viu? Nós que agradecemos aqui a psicóloga Cláudia Alonso, que participou conosco aqui do Jornal em Foque. Infelizmente, temos limitação do tempo, Felipe Brandão já está desesperado lá, acionando, acabou, mas eu quero agradecer muito a sua presença. Obrigada, você, Felipe. amigo internauta, telespectador e ouvinte, lembrando, reprise às 5 horas da tarde na TV com Santos, no mesmo horário, na Rádio Santos FM. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Então, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.